Olá, muito boa tarde, eu sou o jornalista Albano Gado, nós estamos aqui nos estúdios SZ Working na Andradas 860, onde o Porto Alegre Oficial entrevista todas as personalidades políticas, entretenimento, esportes. E na tarde de hoje, nós estamos recebendo aqui o professor Cláudio Branchieri, deputado eleito pelo PL, e também ele é palestrante mestre em economia da URGS, conservador, liberal e anti-esquerda. Muito boa tarde, deputado. Boa tarde. Vamos lá fazer um grande programa. Falar desse nosso mundo político aí que está agitado ultimamente. Verdade. Também podemos falar de economia, porque eu fui professor da Universidade de Caxias do Sul por 18 anos. Vamos começar falando sobre economia, então. Bora. O senhor analisa a política com olhos de economista, obviamente. O que o senhor enxerga nos números do Rio Grande do Sul e do Brasil que a maioria dos políticos sem essa formação simplesmente não vê? Várias coisas. Por exemplo, um dos argumentos do governo Lula é que nós temos a menor taxa de desemprego da história. É a verdade. O que os números escondem? 99%, 98,7% de todos os empregos criados no governo Lula são de até 2 salários mínimos. Ou seja, Lula criou empregos de péssima qualidade. Mas a economia está crescendo. Meia verdade. Por quê? Porque como eu levei o endividamento, aumentei o endividamento em quase 3,3 trilhões de reais, o resultado foi, obviamente, um crescimento maior, mas foi uma dívida que vai deixar aí um legado para as gerações. Então, as pessoas, elas olham sempre o curto prazo. Elas vivem no curto prazo, elas vivem o hoje. Quando tu é economista e é político, tu sabe quais são as consequências das ações que tu toma hoje. Mas se tu tomar um empréstimo hoje que tu não consegue pagar, tu vai viver bem por 2, 3, 4, 5, 6 meses, mas ali na frente a prestação não vai conseguir honrar. Então, a nossa capacidade é de olhar um pouquinho mais à frente para saber o que vem por aí. E a gente fala isso na tribuna, naquilo que eu chamo lá dentro da Assembleia de diário do fim do mundo, que é o que vai acontecer com a economia brasileira. Ela vai entrar em recessão. Isso é uma certeza matemática. O senhor tem sido crítico do aumento de impostos promovido pelo governo federal. Na prática, como é que isso afeta a vida do cidadão comum e como é que se administra um país sem imposto? Sem aumentar os impostos, na verdade. Bom, vamos lá. As pessoas geralmente pegam um contra-cheque de um trabalhador comum. Pega o contra-cheque agora. Ele vai lá dizer, não, meu salário é R$2.000, mas quando ele recebe líquido, vai receber lá 1.500. Né? Porque ele vai ter lá 8% de INSS, vai ter, eventualmente, ali uma questão, tem o imposto de renda, tem aqui... Ou seja, a renda que ele tem disponível para comprar é menor do que ele recebe de salário. Quando eu aumento o imposto, a renda disponível para comprar diminui. Então, essa é a principal causa do imposto. Quanto mais imposto eu pago, menor é a renda que eu tenho disponível para consumir. E o imposto, pessoal, não quer dizer porque não aparece no teu contra-cheque que tu não está pagando. Então, quando você aumenta o imposto, por exemplo, de um celular, você não enxerga o imposto embutido no preço. Mas é você que está pagando e, obviamente, diminui essa renda disponível para comprar outras coisas. Então, basicamente é isso. Como é que você faz para cumprir os programas sociais, né, atender a população com saúde, educação, dar segurança, ajudar aqueles que mais precisam, sem aumentar imposto, reduzindo o custo de toda atividade que não interessa à população, que eu chamo de atividades meios, é o custo da burocracia. Tá? Você tem que, obviamente, diminuir a corrupção, você tem que melhorar a eficiência das obras públicas, você tem que melhorar, inclusive, a cobrança de impostos para que aqueles que não estão pagando, né, a sua parte o façam. Existem N mecanismos para que tu possa melhorar a entrega do governo sem que isso precise aumentar imposto. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, dentre as 30 nações com maior taxa de juros dentre as 30 nações com a maior incidência tributária, carga tributária do mundo,
O Brasil é o último colocado em retorno para a população. Só um maluco defende que o imposto que praticamente não retorna em qualidade de vida para a população aumente. Está errado. O senhor acaba acompanhando de perto a reforma tributária, né? Em função de ser um economista. Qual é o ponto que está passando desapercebido pela população hoje? Algo que parece técnico, tá? Mas que vai aparecer na vida das pessoas lá na frente. Então, vamos lá. Qual é que vai ser o principal impacto para o consumidor, né? A reforma tributária, ela não entregou nada do que promete. A reforma tributária prometia simplificação, não vai ter simplificação. Tem um monte de exceções ali, um monte de gente não vai pagar. Ela prometia redução de carga, não vai acontecer. A carga vai aumentar. Nós teremos um IVA aproximadamente próximo de 28%. É o maior IVA do mundo. O maior IVA do mundo hoje é o da Hungria, que é de 27%. Tá? E tudo que você gasta em serviços hoje vai impactar, vai aumentar. Então, se você paga aluguel, vai aumentar. Se você paga o teu streaming, Netflix, né, vai aumentar. Tu paga um aplicativo, vai aumentar. Então, uma quantidade enorme de produtos que hoje as pessoas praticamente não enxergam imposto, mas vão ter um impacto gigante, que são os de serviços, entre 15% a 20% de aumento de custo. Então, as pessoas vão, exatamente por causa disso, ter um impacto significativo na sua renda. Tá? E esse é o principal problema. Para as empresas é um problemaço, porque a reforma tributária foi feita nas coxas. O governo fez a moda Miguelão. Nós chamamos de vai Corinthians, entendeu? Vai fazendo. E aí agora vem a conta, agora as empresas têm que se ajustar, têm que se adaptar à reforma tributária do jeito que está aí, e não tem nenhuma perspectiva de que o governo está se mexendo para isso. Tá? Só contar um caso. Eu fui numa palestra para empresários. Eu estava falando sobre reforma tributária, era uma sala fechada. Ali tu podia falar, não tinha nada filmado, era bem assim. E tinha um contador. E eu dizia o seguinte, o contador ali toma Rivotril hoje. Não consegue dormir por causa da nova reforma tributária. Aí a guria da frente disse o seguinte, não, mas não vendem mais Rivotril. Então tu pede para o meu contador lá atrás, o que ele está tomando? Ele, clonazepam. Eu digo, eu falei? Porque é isso aí. Hoje o contador, que tem que se adaptar, não consegue dormir de noite. Meu Deus do céu, eu não queria estar na pele deles. O senhor defende o livre mercado. Para quem acompanha a economia e ouve isso, só beneficia os grandes. Como o senhor explica que mais liberdade econômica pode melhorar a vida de quem ganha pouco? Bom, a primeira coisa, para quem hoje no Brasil não consegue ascender socialmente, ter mobilidade social e ter uma vida melhor, eu quero dizer que o Brasil nunca teve o livre mercado. O Brasil, ao contrário, é uma economia de compadres. Por isso, tanto escândalo de corrupção. Porque, geralmente, a burocracia e o Estado gigante são os pais da corrupção. Tá? O livre mercado, sem regulamentação, sem tanta regulamentação, sem tanta trava do Estado, ele melhora a vida da população porque ele permite que as pessoas possam crescer no seu padrão de vida através do empreendedorismo. Por exemplo, se você quiser abrir um restaurante hoje, a quantidade de exigências da vigilância sanitária é uma coisa absurda. Ou uma pequena empresa para fazer massa em casa para vender para o teu vizinho. Não é? Isso tudo são burocracias que acabam impedindo a pessoa mais pobre de crescer. Quando as pessoas falam que o livre mercado beneficia os grandes, há um equívoco conceitual. Porque, geralmente, o grande ele tem acesso aos governos. O grande ele conversa com o deputado, ele conversa com o político, ele tem dinheiro para pagar um lobista. Então, o grande acaba se beneficiando de um Estado grande. E, geralmente, o grande faz lobby para criar regulações para que o pequeno concorrente, aquele que está nascendo, que pode incomodar ele lá na frente, não apareça. Por isso que a economia de mercado ela é a solução de tudo. E nunca é para o grande. Ela sempre é para o pequeno. Porque uma coisa eu posso te dizer, tranquilidade, tá? Todo grande empresário adora um governo para chamar de seu. Para poder chegar lá, fazer lobby, criar legislações
né, que dificultem a vida do concorrente dele. Na economia de mercado, no livre comércio, na economia liberal que nós defendemos uma reforma que possibilite que a pessoa mais humilde consiga ascender através do seu padrão de vida. Eu gosto de dizer uma coisa muito para as pessoas entenderem. Nós matamos as empresas que nascem na garagem. A pequena empresa que nasce na garagem hoje, a pequena indústria, essa aí nós morremos. Hoje nenhuma mais nasce. E é isso que nós queremos trazer de volta para o Brasil. A Apple nasceu na garagem. A Microsoft nasceu num quarto. Nós matamos essas empresas no Brasil. E sobre a CPI dos pedágios, deputado, na verdade, a CPI recomendou o cancelamento do bloco 1 e o 2. O leilão do bloco 2 acabou não atraindo interessados. O senhor tem criticado bastante esses modelos, né? Então, o que exatamente está errado na proposta e qual é o caminho melhor para resolver o gargalo das estradas gaúchas? Então, vamos lá. Primeiro, concessões. Eu sou a favor de concessões. Eu passei a minha vida toda defendendo que o Estado tem que se concentrar naquilo que ele sabe fazer. Ele nem sabe fazer. Na verdade, eu vou corrigir a frase aqui, porque o Estado não sabe fazer nada. Mas se concentrar, pelo menos, naquilo que ele é, digamos assim, um pouquinho pior, menos pior, né? Que é saúde, educação e segurança. Certo? Mesmo que alguma coisa aqui, a iniciativa privada pode entrar, todo o resto que ele deixe e delegue para a iniciativa privada. Ao mesmo tempo, eu defendo menos impostos, né? Então, é um contrassenso a gente pagar uma carga tributária gigante de IPVA e, na outra ponta, pagar mais pedágio, que pedágio é imposto com outro nome. Né? Mas, mesmo assim, eu sou a favor de processos de concessão, porque sem eles as estradas gaúchas vão virar um queijo suíço. Qual é o problema? O problema é que o governador Eduardo Leite não fez um único processo de concessão que deu sucesso, ou que deu resultado. Vamos lá? Isso é equatorial. Meu Deus do céu, galera com uma crítica enorme. Teve até uma CPI lá sobre o assunto. Samay, a Corsã, certo? Foi vendido para a EGE. Vários problemas de reclamação do serviço péssimo prestado pela EGE. Eu defendi a privatização. Portanto, eu tenho a obrigação de cobrar que a EGEA preste um serviço adequado, porque eu defendi ela lá. Mas não foi adequado. E o bloco 3 também ruim. Foi muito mal. Eu uso o bloco 3 o tempo inteiro. Então, as obras estão atrasadas. Só que o governo, ele concedeu o bloco 3, mas ele não conversa com a CSG. Eu tive falando com o pessoal da CSG, com o CEO da CSG, e ele me disse que faz 2 anos que ele tenta uma audiência com o governador para tratar de problemas de contrato, e o governador simplesmente não recebe, deve estar muito ocupado. Então, os modelos de privatização e concessão do leite sempre foram ruins. E esse bloco 1 e bloco 2 são ruins. Qual é o problema deles? É a tarifa cara. O Leite disse que a tarifa não é cara, se ela fosse tão boa assim, tão cara, como nós apregoamos, e o negócio fosse tão bom, teria aparecido interessados. Mas é que, na verdade, os interessados também não aparecem, porque o governador Eduardo Leite e o governo dele hoje não atendem a única concessionária de rodovias que está operando no Estado, que é a CSG. Dele. Certo? E isso, obviamente, o mercado sabe. Então, a gente defende o seguinte, que no ocaso do seu no último semestre dos 8 anos que ele foi governador, ele resolve fazer um processo de concessão que vai impactar nos próximos 30 anos dos gaúchos, num modelo mal feito, mal discutido com a sociedade, sem debater com... Digo, não, agora tu deixa para o próximo governador, que o próximo governador faça as concessões com critério e com diálogo. É só isso que a gente quer. O negócio é ruim. O governo Lula, ele prometeu colocar picanha na mesa dos brasileiros, né? E hoje acaba tendo gente parcelando as suas compras no supermercado. O que aconteceu de errado nesse meio do caminho aí, deputado? Política econômica ruim.
Qual é o erro, qual é o pecado original da política econômica do Lula? É ele achar que gasto público gera crescimento. O gasto público só gera mais imposto. É voo de galinha. Né? Aí ele fez uma política de valorização do salário mínimo. Quem é que não quer que as pessoas mais humildes, que ganham até 1 ou 2 salários mínimos, ganhem mais? Todo mundo quer. Só que tu não faz isso com decreto. Tu não faz isso por vontade política, porque se fosse vontade política, então dobramos o salário mínimo. É este erro e esta mentira que Lula conta às pessoas comuns que elas acreditam. Quando ele fez a valorização do salário mínimo, a inflação dos produtos para as classes mais pobres aumentou. Então, hoje a inflação, por exemplo, de alimentos é o dobro, este ano, da inflação média. Então, quem está sofrendo mais com a inflação? Os mais pobres. Eles já sofrem naturalmente, mas ainda mais, por que os pobres sofrem com a inflação? Porque eles consomem toda a renda. E alimentos, energia elétrica está aumentando mais do que a própria inflação. Certo? Então, as pessoas mais humildes já sofrem ali. Então, aquele aumento real de salário mínimo que o governo fala, não é verdade. Porque as pessoas que ganham menos estão pagando mais caro pela comida. Aí, quando o governo gasta demais, e de maneira irresponsável, ele tem que tomar dívida para poder financiar o gasto irresponsável dele. Certo? O que acontece? Endivida o Estado demais. A taxa de juros é um preço, é o preço do dinheiro. Certo? Como o Estado demanda muito dinheiro para financiar um gasto, porque ele não consegue arrecadar imposto para isso, ele acaba subindo o juro. O juro sobe. Quem é que precisa de dinheiro? Quem é que precisa pagar juro para conseguir trocar de geladeira? Não é o rico, é o pobre. Então ele acaba pagando mais juros. E para financiar o gasto público, e não para virar tudo dívida que eu não consigo controlar, o governo tem que aumentar imposto. O nosso imposto aumentou, é a maior carga tributária da história, 2025, tá? Então, as pessoas mais pobres estão pagando hoje mais caro pela comida, elas estão pagando mais juros, quando elas trocam de qualquer bem que elas precisam financiar, porque elas não conseguem, ganhando 2 salários mínimos, comprar uma TV à vista. Elas estão pagando mais imposto. E o cara que é rico, o cara que tem dinheiro para botar, para fazer o seu investimento, está recebendo sem risco nenhum 14,25% ao ano. Quem é que está ganhando dinheiro com o governo Lula? Quem é o mais pobre ou quem tem dinheiro guardado? É só fazer pergunta. Quem tem dinheiro guardado? Quem é que bateu o recorde de lucros do ano passado? Os bancos, 255 bilhões de reais. Por que os bancos batem recordes de lucros sob o governo Lula? Exatamente por causa dos juros altos. Então, o Lula é o pai dos rentistas. Então, a picanha não chegou na mesa dos brasileiros porque a renda desapareceu, pagando mais imposto, pagando mais juros e pagando mais caro pela comida básica. É isso. É esse o problema. E justamente quem está reclamando mais é o pobre, né? E o Lula, ele se elegeu prometendo cuidar dos pobres. O senhor acha que o governo Lula abandonou os pobres? Não, o Lula não sabe como ajudar os pobres. Esse é o problema. Olha só, você não contrata um piloto de Fórmula 1 para pilotar um Boeing, né? Um piloto de Fórmula 1 dirige um carro de Fórmula 1. Da mesma maneira que tu não contrata um piloto de Boeing para dirigir um carro de Fórmula 1. Cada um no seu quadrado. Você não pode botar como o ministro da Fazenda um advogado, que era o Haddad. Aí o Haddad saiu. Veio o Dário Durigan. O Dário Durigan, economista, neca pau, advogado. Então eu estou pegando um piloto de Fórmula 1 botando ele para pilotar um Boeing. Não faz diferença o cara. O cara pode ser um ótimo piloto de Fórmula 1, mas ele não sabe pilotar um Boeing. Ele não pode estar lá. O que ele está fazendo lá? Então o Lula, ele não sabe como melhorar a vida do pobre, a não ser hipoteticamente tirando de quem tem, que não é o caso, porque ele pode até eventualmente tributar os super ricos, mas os super ricos ganham mais dinheiro com juros. Certo? Então hoje ele está privilegiando quem tem dinheiro e tornando as pessoas mais pobres, os mais pobres hoje com menos oportunidades. Eu não te falei aqui, olha só, eu falei no início do podcast que eu não falei para vocês
o governo fala que tem a menor taxa de desemprego, mas que 98,7% de todos os empregos criados no governo Lula, são 5,1 milhões de empregos, 98% de 5,1 milhões de empregos são até 2 salários mínimos de alguma coisa. Então tu trabalha num salário que paga, num emprego que paga mal. Quando tu sai daquele emprego para procurar um emprego que paga melhor, o que tu descobre? Que o emprego não existe. Tu não tem oportunidades boas. Empregos acima de 5 salários mínimos. No governo Bolsonaro foram criados quase 600 mil. No governo Lula foi criado 400 mil. No governo Lula foram destruídos 600 mil empregos. Acima de 5 salários mínimos. Destruídos empregos. Significa que os empregos de qualidade estão indo embora. Por isso que o Lula não está ajudando o pobre. Ele não sabe fazer. Ele adota uma política econômica que deu errado no mundo inteiro. Nenhuma política econômica. E aí ele fica usando pequenos dados ali, pequenas fotografias da economia para tentar mostrar algum sucesso. Mas a vida do pobre está muito difícil hoje. E vamos dizer, o senhor está frente a frente com o Lula. Qual seria a pergunta que o senhor faria para ele que ele teria mais dificuldade de responder? Por que o senhor não se aposenta? Por que o senhor não nos deixa em paz? Por que o senhor não odeia o Brasil? Por que o senhor resolveu fazer de nós o seu quintal? Por que o senhor não foi viajar com a Janja? Por que o senhor resolveu voltar para destruir em 4 anos o que nós demoramos 6 anos para consertar, que foi o desastre do governo Dilma? Por que o senhor nega a ciência econômica e, ao invés de colocar um economista como Paulo Guedes, que sabe o que faz, o senhor coloca Dário Durigan, um advogado de 5ª categoria, que não faz a mínima, ele não sabe fazer uma conta, ele não conhece matemática financeira, que dirá conhecer a economia. Por que o senhor mente dizendo que vai entregar picanha quando o senhor sabe que a picanha jamais vai chegar? Por que o senhor defende criminosos, ao invés de defender a vítima? Por que o senhor, quando disse que lançou o programa para devolver o celular, o senhor disse que a vítima não pode atender o celular na rua, como se o cidadão não tivesse o direito de atender um telefone na rua, de certa forma culpando o roubo de celular não o ladrão, mas a vítima. Por que o senhor acha que o traficante é vítima de um usuário? O senhor acha também que o ladrão de celular é vítima do cara que está com o celular no ouvido? Por que o senhor não defende as pessoas de bem? É mais de uma pergunta, mas todas elas são relacionadas a uma visão de mundo que, no meu entender, produziu o desastre econômico do Brasil hoje. Nós vamos ter mais uma década perdida. Essa década perdida tem um atestado de nascimento, uma certidão de nascimento, e quem vai assinar a certidão de nascimento é Luiz Inácio Lula da Silva. Qual é a grande diferença hoje entre Paulo Guedes e os representantes da economia do governo Lula? Paulo Guedes é formado pela Universidade de Chicago. A Universidade de Chicago, grande parte dos prêmios Nobel de economia, é que eu não gosto de dar número quando eu não tenho certeza, tá? Mas quase metade dos prêmios Nobel de economia da história foram dados para professores da Universidade de Chicago. Ela é disparada a maior e mais prestigiada universidade de economia do mundo. Paulo Guedes era PhD pela Universidade de Chicago. Economista formado, criou o BTG, é um banco que ele fundou, depois ele saiu do BTG, ele entrou na área de educação, ele tem um dos maiores grupos de educação do Brasil, ele fundou. Ele é um cara que tem histórico, não só de conhecimento de economia, como tem histórico de conhecimento do mercado financeiro e de sucesso na vida empresarial. Multibilionário. Ele não precisa do setor público. Então, quando Paulo Guedes vira ministro da Economia, é porque ele quer deixar um legado para o Brasil. Não é o caso de Haddad. E nem o caso de Dário Durigan, que são advogados. O Haddad parece que fez um mestrado lá, não sei se terminou ou não terminou, de economia, mas não conhece nada de economia, absolutamente nada.
Eu até achava que ele tinha... Eu achava que o pior ministro da Economia da história tinha sido Guido Mantega. É um cara que é economista, mas tem uma visão errada de economia. É que nem a do Dilma. Dilma também é economista. Mas tu vê, né, que também chamar economista não é sinal de que... Não é certeza de sucesso. Né? Então, tanto o Haddad quanto o Dário Durga não têm o preparo. Então, a principal diferença entre eles é preparo técnico. Vocês sabem quantos... Eu tenho 55 anos. Eu estudo economia há 35. São 35 anos de economia. Você acha que um curso de 2 anos vai pegar... 35 anos de economia, 25 anos como professor. Vocês acham que um curso de 2 meses, 2 anos, do Haddad, mesmo que ele fizesse, poderia cobrir? Já vi crise da Ásia, já vi plano real, já vi desvalorização, já vi crise cambial, já vi crise da bolha imobiliária, tudo sob a ótica de um economista. Eles não têm experiência. E pior, o Lula acha que isso não é importante. Essa é a diferença. Preparo técnico. Deputado, aconteceram aí nas redes sociais um debate, uma discussão entre Michele Bolsonaro e Flávio Bolsonaro. Essa discussão tem um certo ou um errado? Ela pode afetar em algum ponto a candidatura do Flávio a presidente do Brasil? Eu vou começar respondendo a primeira. Sim, eu acho que pode afetar. Hoje, o campo conservador no geral, tá? Tem dificuldade de atrair o voto feminino. Isso todas as pesquisas mostram. Né? Talvez pelo discurso da esquerda, um discurso mais que apela à emoção, né? Que apela a um sentimento. A esquerda ela tem já isso mais consolidado. Né? Por exemplo, eu posso provar que a visão conservadora liberal do mundo melhorou a vida dos pobres em todos os lugares do mundo. Mas ele é um discurso mais racional. O emotivo não, a gente vai cuidar do pobre. Então, esse cuidar do pobre, mesmo que no final, no frigir dos ovos, o pobre fique com a vida pior, ele é uma coisa mais palatável, mais emocional. E isso cai bem no público feminino, que hoje é majoritariamente esquerda. Então, há uma estratégia nossa de, obviamente, atrair o público eleitorado feminino. O Flávio tem digamos assim, um capital nesse contexto, porque ele é jovem, um cara bem apessoado, um cara, né, fala mansa, não é um cara agressivo na conversa. Tudo isso tá bem adequado, mas tu precisa atrair. A Michele Bolsonaro, ela não virou hoje um capital político da direita porque ela é esposa do Bolsonaro. Não, ela fez um grande trabalho. Um trabalho de verdade, tá? Ela, desde 2022, quando o Bolsonaro percebeu que ele tinha risco real de perder a eleição para o Lula e que o problema dele estava no público feminino, que a rejeição estava lá, ele trouxe a Michele para a política. A Michele era uma primeira-dama que cuidava dos mais necessitados. Ela fez grandes programas que cuidavam das pessoas. E a Michele fez e montou bases do PL Mulher no Brasil inteiro. Hoje o PL Mulher é o maior movimento de mulheres na política do Brasil. É mérito dela. Então ela tem este capital. Então ela tem na mão exatamente o público que mais rejeita o Flávio, ou o Bolsonaro. Então ela teria a capacidade de trazer esse público até pelo jeito dela falar. Ela tem, né? Então, sim, eu acho que impacta. Eu acho que sem o apoio da Michele, Flávio tem muita dificuldade de ganhar a eleição. Mas muita. Então, essa é a primeira coisa. Tem um lado certo, um lado errado? Eu digo, bom, eu não tenho todos os elementos para dizer se quem está certo ou está errado. Porque eu não sei qual é que foi o telefone do Flávio para a Michele, que ela chegou a falar no vídeo. Eu posso te falar do vídeo da Michele, que eu assisti na íntegra mais de uma vez. Eu acho que a Michele está no conteúdo, né, no mérito, falando, absolutamente correta nas demandas dela. Primeiro, 54, são vários candidatos ao Senado, são 54 vagas sendo concorridas, talvez o PL não tenha 54 candidatos, obviamente.
mas só 3 mulheres. Está errado. Nós queremos voto das mulheres, mas não damos chance a elas de estarem dentro das nominatas, que foi o que a Michelle pediu. Ela disse o nome das 3. A menina lá do Ceará, eu não sei quem é, mas eu vou deixar elas para depois. Bia Kicis, minha amiga, competentíssima, vai ganhar o Senado em Salvador, em Brasília, e a Carol Detoni. A Carol Detoni só virou candidata ao Senado porque ela é porreta. Porque eles não queriam. O Carlos Bolsonaro desceu. Vocês se lembram? O Carlos Bolsonaro está no Santa Catarina, concorrendo ao Senado. Havia uma vaga para o Esperidião a mim, por um acerto político lá, visando o governo do Estado de Santa Catarina, e a Carol Detoni, se eu não for concorrer pelo PL, eu vou para o Novo. E aí tiveram que engolir a Carol. E a Michelle bancou, junto com a Caroline, com a Ana Campanholo, bancou, e isso desagradou o Carlos, por exemplo. Porque ele não teve apoio dela. Então eles foram para cima da Michelle, mas ela está certa. Porque se eu não tivesse a Carol e eu não tenho a guria do Ceará, eu teria só uma candidata. Mulher, está errado. Está errado. Ponto. E a Michelle tem razão quando ela reclama disso. Vamos falar no caso do Ceará. Primeiro eu vou dizer um troço para você. Assim, ó, eu não arredo 1 centímetro dos valores dos meus princípios para ganhar voto. Quem me conhece, quem me acompanha na Assembleia, sabe que eu não tenho medo de falar o que penso. E que eu não voto pensando no voto. Eu não voto, não ponho meu dedinho lá para aprovar um projeto de lei pensando em voto. Eu penso no que é melhor para a população gaúcha dentro daquilo que eu acredito ser o melhor. Porque as visões são diferentes. O deputado de esquerda lá, daqui a pouco, pensa diferente do que eu penso, mas é para isso que serve a democracia representativa, para que as diferentes visões botem um dedinho lá. Eu nunca faço. E o vídeo da Michelle foi sobre princípios. Ciro Gomes. Cara, eu acompanhei o Ciro Gomes, ele despreza o Jair Messias Bolsonaro. E o termo desprezo não é só um desprezo pela pessoa do Jair Messias Bolsonaro. Ele tem um desprezo pelo que ele acha que ele é um troglodita, que ele é um cara com baixo intelecto, que eu discordo completamente, acho muito pelo contrário. O cara ganhou a eleição com o celular numa sala, está longe de ser ruim, burro, né? Muito pelo contrário. Tem que ser estudado. E ele sempre falou mal, e sempre foi de esquerda. Era do PSDB, depois foi para o PDT. Aí, para que a gente consiga o apoio no Ceará de Ciro Gomes, a gente rifa uma menina que podia ser uma boa candidata ao Senado, que foi indicada pelo Michelle, que viu ela na campanha, para que André Fernandes, que é o deputado federal lá, representando o Ceará, consiga eleger o pai senador. Está tudo errado. Tudo errado. Então, no mérito, o vídeo da Michelle está correto. Tu não pode... a gente pode discutir se ela devia lavar roupa suja em público ou não. Isso a gente pode discutir. Né? Às vezes a gente não consegue, porque às vezes as pessoas também contam, né, que as coisas não vêm a público. Às vezes é bom que venha, né, para que também as pessoas se mexam. Mas, no mérito, eu acho que ela está correta. PL da misoginia. Vou dar um exemplo. Teve senadores conservadores que votaram a favor. Eu fiz um vídeo sobre o assunto. Essa lei é um problema. Aliás, se o PL da misoginia tivesse aprovado e o Flávio tratou mal a Michelle por telefone, ele estava na cadeia. Só para avisar. Certo? Porque ela se sentiu humilhada e desprezada, que é o termo, inclusive, que está sendo usado pela Tabata Amaral. Tu não pode votar a favor. Mas tu acha que a mulher tem que ser desprezada? Não, acho que a mulher não, acho que a mulher é forte o suficiente para não se deixar ser desprezada. Escala 6x1. Amigão, eu trabalhei na escala 6x1 a vida toda, tá? Eu sou político há 3 anos. Escala 6x1. No caso, nós defendemos a liberdade. A liberdade que as pessoas negociem a própria jornada entre empresário e trabalhador.
É óbvio que eu gostaria que os trabalhadores trabalhassem menos e ganhassem mais. Eu gostaria de ver um país que todo mundo é rico. Mas é possível essa negociação? Porque as ofertas de emprego, elas já dizem o tempo, né, de trabalho, e aí tu aceita se quiser. É possível essa negociação entre trabalhador e empresário? Sabe por que hoje elas já dizem o tempo? Porque a CLT manda. Tu não pode hoje dizer o seguinte, eu te trabalho, por exemplo, como é que é nos Estados Unidos? Cara, eu trabalho, eu tinha um cartaz lá, porque eles não conseguem, no McDonald's. Ele dizia, cara, contrato trabalhadores, $15 a hora. Era essa a informação. Ele não dizia se era 8 horas por mês, semana, 8 horas por dia, 10 horas por dia, 1 hora por dia, nada. Ele só dizia o seguinte, contratamos atendentes, salário, $15 por hora. Que é o que nós defendemos. Um limite para a lei, tipo, tu não pode também contratar o cara por 50 horas. Aproveitando que o cara daqui a pouco precisa trabalhar. Né? E você estabelece um limite máximo. Eu vou te dar um exemplo da lei. Tá? A lei hoje diz, por exemplo, que tu não pode trabalhar, tu tem que trabalhar 8 horas por dia, com 2 horas extras no máximo. Ou seja, estabelece um limite máximo de 10 horas. 45% da população hoje tem dupla jornada, 2 empregos. Eu estava numa indústria lá, uma indústria que paga salário top, porque vende para público de alto padrão. O que eles diziam? Cara, eu não consigo deixar o cara aqui numa hora extra fazendo 4, 5 horas extras por dia. Porque a lei não me deixa, só posso fazer no máximo 2. O que ele faz? Ele sai dali e vai fazer bico no restaurante, ganhando menos. Pergunta se ele preferia fazer hora extra, onde ele ganha bem, lá, ou fazer bico no restaurante. Ele preferia fazer hora extra. Hora extra. A lei não me deixa. Eu não posso. Quer outro exemplo? Se você chegar... Tu teve um problema de família e tu tem CLT e tu chegar no teu empregador e dizer, olha, eu tenho um problema, eu preciso de 30 dias de férias, tenho um problema grave para me resolver. Sabe o que eu vou dizer para ti? Eu não posso. Mas por que não pode? Porque, segundo a lei, eu preciso mandar com 30 dias de antecedência ao aviso de férias. Eu não posso te dar férias. Não posso. Mesmo que tu, o empregado, não eu, o empregador, estejamos de acordo. Essa é a CLT. Nós defendemos o contrário. Só para te dizer que nós defendemos que o trabalhador é inteligente o suficiente para decidir a sua jornada, é inteligente o suficiente para decidir os seus caminhos, tem capacidade para fazer isso, de que do outro lado tem não tem 100% dos trabalhadores que são conscientes, como também não tem 100% dos empresários que são santos. Para isso que existe a justiça. Né? Mas tratar todo o empresário, 100% dos empresários, como caras cruéis que querem estabelecer jornadas predatórias, escravagistas, isso aí não é verdade. A maioria, muito pelo contrário, conhece até a família do trabalhador. Então, é isso que nós defendemos. Então, o que a Michelle estava falando era de valores. E o vídeo dela foi valores. E nós não podemos abrir mão de valores para voltar à política rasteira, só para ganhar uma eleição. Nós não podemos fazer o diabo para ganhar uma eleição. Eu acho que esse foi o tom do vídeo da Michelle. Eu achei um vídeo muito bem feito. Achei que ela foi... ela leu, né? Não era um vídeo provavelmente gravado, mas eu achei que estava no mérito, ela foi muito bem. Quem está certo, está errado, o tempo vai mostrar, né? Se a forma foi certa ou errada, se lavar a roupa suja foi certo ou errado, a gente vai ver, em público vai ver, mas, né? No mérito eu concordo com ela quase 100%. Deputado, muito obrigado pela sua presença. Poderíamos evoluir, o senhor está convidado a vir outras vezes aqui para a gente continuar essa conversa. É um prazer ter conhecido o senhor e ter conversado. Né? E está à disposição, né, o nosso canal, o Porto Alegre Oficial e as suas páginas que aderem a ela. Muito obrigado pela sua presença. Eu agradeço o convite, né? Foi um papo legal, foi um papo bom. No anterior a gente falou do nosso time. Né? Vamos esperar que na próxima vez que a gente voltar aqui, nosso time esteja melhor, o Brasil esteja melhor e a gente consiga ter uma grande eleição aí pela frente, né? E a gente possa botar um pouquinho de juízo na cabeça do povo para a gente botar o Brasil para frente.
Valeu, certo? muito obrigado. Agradeço. Eu sou o jornalista Albano Gado, esse é o deputado professor Cláudio Branchieri, deputado do PL, e aqui nós estamos no estúdio SZ Working, onde nós gravamos todos os podcasts, entrevistas, aqui na Andradas 860. Então você que está querendo tirar do papel o seu projeto para fazer um podcast, vem para o SZ Working, com certeza vai encontrar a melhor qualidade. Um forte abraço e até a próxima entrevista.